Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Quem Pode Amanda. E hoje o nosso podcast recebe uma convidada pra lá de especial, porque na verdade, gente, além de uma excelente profissional, extremamente competente, eu posso chamar ela de minha irmã, Natália Rosa Carvalhal, diretora de QSMS da Lift, e com muita excelência faz o trabalho dela, cuidando de toda a segurança das nossas operações. E, irmã, eu não vou ficar aqui de muito cuidado para te chamar de Natália, porque a gente na vida chama de irmã. Então, muito provavelmente, eu vou soltar irmã. Seja muito bem-vinda. Você sabe que a casa é sua. Sim. Inclusive, gente, ela fez aqui, na primeira temporada, nós temos episódios com ela. Então, se você quer saber, inclusive sobre a nossa história na Lift, tem um episódio inteirinho, né, sobre isso. E também tem um outro episódio dela também falando da questão profissional, de qualidade, segurança, que é o assunto que ela domina Eita, gente! Domina extremamente bem. Natália, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado novamente o meu convite. E a casa é nossa, né, irmã? Então, fica à vontade e obrigada. Sim, eu também vou ter que chamar de irmão o tempo todo, porque não tem como chamar de... E só agradecer por estar aqui mais uma vez nesse episódio. Soube hoje que eu realmente fui a que mais participei do pod. Fiquei feliz de saber disso. Para mim é uma honra participar de tudo que você faz. Te admiro desde sempre. Te admiro desde, né, do ventre da minha mãe, eu acho. Então, fica à vontade aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Porque ela é mais nova que eu, tá, gente? Pois é, então. É que eu só não nasci no ventre dela, mas ela ajudou a criar, então... Então, irmã, olha só, para todo mundo começar a te conhecer, antes de perguntar para você qualquer coisa do tema que nós vamos falar hoje, que inclusive, gente, se você quer saber tudo sobre implementação das normas de qualidade e segurança, você fica aqui até o final desse vídeo, porque é disso que a gente vai falar, né? Então, eu quero saber quem é Natália Rosa, né? Como que você chegou onde você chegou hoje, né? Qual foi seu percurso profissional? E conta um pouco pra gente toda essa sua história. Certo. Eu comecei a estudar, né, em 2008, né, onde eu terminei ali o ensino médio. Fui então para fora do país, estudei fora do país. Fiz ali dentro, na Austrália, né, o nível técnico em administração. E após o nível técnico em administração, eu fiz o comércio exterior, que é o International Business pela Griffith University da Austrália. Concluí os estudos lá, voltei para o Brasil em 2012, né? E ali naquele período eu não comecei a trabalhar, formei a minha família. Então, naquele período entre 2012 e 2015, eu concluí os estudos, mas não fui para o mercado de trabalho. E vim para o mercado de trabalho, vim trabalhar na empresa da nossa família em 2015. Então, eu estou desde 2015, né, na empresa aqui trabalhando, né, vai fazer 11 anos. E comecei pelo almoxarifado, fazendo controle de estoque, enfim, manutenção das ferramentas ali, comecei por ali. E depois veio o desafio em 2016, em meados de 2016, mais ou menos, final de 2016, de a gente começar a preparar a empresa, preparar a Lifting Electric, né, a empresa prestadora de serviços no ramo elétrico, para a certificação da 14.001, que é a gestão ambiental, e 45.001, que é a gestão de saúde e segurança ocupacional, né? Que no caso, na época, era até OSES 18, né? Depois que teve a conversão aí, a mudança para 45.001. Então, a gente começou naquele período ali a se preparar. Já tinha 9.001, já tinha. Então, a Lift tem a gestão da qualidade, que é a ISO 9001, desde 2005. Então, bem antes de eu entrar, que foi feito por uma técnica de segurança da época, Suelen,
junto com Rafael Bragança e outros colaboradores que atuaram. E eu recebi, então, o desafio em 2016, né? A gente precisou dessas novas certificações, gestão ambiental, saúde e segurança ocupacional, para agregar nos contratos que hoje a gente atua de FPSO, né? De plataforma de produção, sair um pouco só do ramo que a gente tinha, que era do cais, de drilling, isso. Então, a gente recebemos esse desafio como empresa como um todo, mas como não tinha um setor de qualidade na Lift ainda montado, eu meio que peguei o desafio sozinha com uma consultoria externa na época e treinamento, né? Fazendo treinamento, aí fui me qualificando, estudando como... Virou também auditora, né? Aí fui me qualificando, virei auditora interna, hoje sou auditora líder em sistema de gestão, já com muitas horas de auditoria, né? Hoje eu já audito desde, além do sistema de gestão da Lift, eu já audito fora da Lift desde 2020. Porque a Natália também tem, a nível pessoal, né, outros negócios. E um dos negócios que a Natália tem é uma consultoria que ela fornece, né, de prestação de serviço para a implementação das normas em outras empresas e também não só implementação, né? Realização de auditoria. De auditoria e acompanhamento disso. Isso. E o que acaba agregando muito no meu trabalho na Lift também, porque quando eu saio para auditar outras empresas, seja de indústria, seja no ramo offshore ou enfim, área médica também, como já fui. Você traz novidades, né? Exato. E traz também uma perspectiva, né, de toda como que funciona a implementação de sistema de gestão em outras empresas, que não é difícil só para a Lift. Claro. É um desafio para o mercado se adequar. Erro aprendido, né? Lição aprendida. Lição aprendida, sim. Isso aí. Você vai vendo que os outros erraram, né? E agrego para cá e consigo até abrir a mente na desburocratização de processos, que era algo que a gente conversava muito, né? Que você trazia muito, né? Você como gestora de ponta, né? Como você está no operacional, no dia a dia da empresa, você sempre falava, não, mas assim não dá para fazer, porque a gente tem, né? E então, a ISO ela tem que caminhar junto com a gestão da empresa, né? Então, estar fora da Lift também me proporciona esse olhar de como poder fazer isso, né? Então... E aí, Nath, já pegando esse gancho que você está dizendo sobre a implementação, né? O que isso, na real, significa para uma empresa? O que seria implementar, né, a norma de segurança de 9001 e realmente formar um processo de gestão da qualidade dentro de uma empresa? Padronização, né? Eu acho que com a globalização é isso que as empresas têm buscado, a padronização para que uma empresa possa se comunicar com a outra, né? Então, assim, acho que a ISO ela veio muito para isso. É claro que cada empresa vai ter a sua cultura organizacional e a sua gestão específica nos seus processos do dia a dia. Mas, num todo, na hora que você faz um cadastro com o cliente, o que ele quer é uma estrutura similar à dele, para que as empresas possam agregar entre si. Então, os clientes estão buscando fornecedores que pensem igual, né? Para que os processos conversem. Eu acho que a ISO, né, por conta da globalização, veio para trazer essa padronização mesmo, das empresas poderem ter processos alinhados, né? Porque senão ia ficar todo mundo, mas eu faço isso de um jeito, mas eu contrato de um jeito, mas eu... E a ISO meio que padronizou o mercado, para que não que todo mundo pensasse igual, mas que todo mundo rodasse numa mesma engrenagem e aí sim pudesse ter essa parceria, né? Porque imagina se fosse tudo solto, todo mundo pensando de um jeito, o mercado nunca ia para uma linha, né? Então a ISO veio padronizar. A Lift hoje tem um sistema de gestão bem completo, né? Assim, 9001, igual você estava falando. Então, não só 9001, mas de segurança e meio ambiente também. Agora, para outras empresas que ainda não têm nenhum sistema de gestão implementado, ela pode implementar só
a qualidade e posteriormente fazer outra? Ou o sistema de gestão da Trinorma, ela é conjunto e assim, amarrado, ou ela pode ser implementada a partir da necessidade de cada empresa? Não, ela pode ser implementada a partir da necessidade de cada empresa, sim. A 9001 é a base para todas as outras normas, para todas as outras, né? Hoje, atualmente, a gente tem na Lift, além da gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, nós temos também as gestões técnicas, que é o nosso laboratório de calibração, que é acreditado pelo Inmetro, que a gente vai falar com certeza mais à frente, mais detalhado, e as normas técnicas de atmosfera explosiva, tanto para a parte de inspeção quanto para reparo e manutenção de motores, né, que a nossa oficina também foi certificada. Então, assim, elas são separadas, mas a 9001 é a base de todas elas. Né? Então, inclusive, o vocabulário 9000, que é o vocabulário básico de todas as normas, vem a partir da 9000 e 9001, né? Todas as normas surgem a partir dela. A ISO, ela é relativamente nova no mercado, né? Assim, já tem muitos anos de publicação, mas para se tornar vista e valorizada no mercado desde 2000, né? Então, não é tão distante assim, né? E hoje, né, o mercado ele já sabe que a ISO é a forma de se fazer negócios. A gente experimenta isso aqui, né? Exato, eu ia te perguntar isso. O que isso impacta para a empresa? Então, uma empresa, por exemplo, que não tem, ela estaria excluída de algum negócio, de alguma cotação, de alguma licitação? Sim. Sim, porque hoje em muitos bids, inclusive licitações públicas, né, como a gente já viu aqui, para a prefeitura ou Petrobras, é exigido as certificações. São exigidas as certificações, inclusive outras certificações estão vindo muito forte também, como a responsabilidade social e compliance, né, como exigência. Eu acho que ESG. Então, acho que, inclusive, a gente aqui vai ser cada vez mais empurrado para esse ramo de adequação e certificação, porque o mercado viu que dá certo. O mercado viu que quando uma empresa... Que é necessário, né? O mercado viu que quando uma empresa se adequa, é mais fácil contratar e lidar com aquela empresa, porque a empresa vai ter processos claros e aí uma gestão clara. Exato. Entendeu? Então, assim, o mercado viu isso como valor de negócio. Então, eu acho que sim, não só um diferencial, não só um papel na parede, mas hoje os clientes já têm feito, a gente passa por isso, auditoria de monitoramento. Então, para ver que o nosso sistema de gestão roda. Então, vai para além de uma certificação, vai para uma atuação mesmo dentro da empresa, né? Então, gente, você aí que está ouvindo, que é empresário e quer sair, quer dar um passo a mais, você precisa olhar para isso com carinho, né? Porque isso faz você atuar numa outra dimensão de negócio, né? Então, e isso não é só para a área offshore ou onshore, a área de indústria, né? A ISO, as normas de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente, é para todos os segmentos. Ou eu estou errada? Para todos os segmentos. Toda a parte de gestão, seja ela compliance, responsabilidade social, meio ambiente, é para todos os segmentos. Todos os segmentos podem aplicar. Mercado aplica, empresa de ônibus aplica, e são exigidas muitas vezes até para participar de licitação também, como a gente já falou antes. E o legal, o que eu acho interessante, é que por mais que uma empresa ela seja pequena, atue, vamos supor, assim, sem sistema, sem computador, papel de pão, ela já tem os princípios da ISO ali, porque isso já está tão intrínseco no mercado que rastreabilidade, controle, qualquer empresa, por menor que ela seja, acaba implementando isso. A gente mesmo, antes mesmo de ter as ISOs, já tinha algum tipo de controle, né? Claro. Então, não, nenhuma empresa funciona se não tiver... Sem processo, sem controle, sem... algum padrão existe, né? Algum então, padrão existe. Como trazer esse padrão para dentro das exigências da ISO? Né? Exatamente. Isso, com certeza, as pessoas, de um modo geral, têm na sua empresa, né? Se você tem fluxo de caixa, é um padrão. Se você tem
um meio de contratação, é outro padrão, né? E como que você também mensura isso, né? Como que você faz aí acompanhamento, né? Por exemplo, pegando um gancho disso, né? Uma empresa que tem um fluxo de caixa, já tem ali uma gestão financeira, o que a ISO vai falar sobre isso? A ISO vai falar sobre gestão de recursos. Ela não vai determinar que a empresa precisa ter um fluxo de caixa e como que a empresa precisa fazer aquele fluxo de caixa. Mas ela vai falar de gestão de recursos, que é o capítulo 7.3, né? Capítulo 7, recursos, especificamente 7.3. Então, assim, lá vai descrever o quanto o que você precisa fazer para garantia de recursos. E aí envolve gestão financeira. Claro. Mas a norma nunca vai te dizer como fazer. O como fazer da cultura organizacional. Mas ela vai estabelecer um padrão. Ela vai estabelecer regras do que precisa ser aplicado de exigência, estruturado, para a empresa poder ter gestão em todas as... E aí, como fazer e o que fazer para chegar a isso é da cultura organizacional de cada empresa e de cada gestão. Isso. E o legal é que a empresa ela é setorizada, né? E a ISO também. Então, se você pega ali cada capítulo da norma, ele vai estar falando desde a liderança, como a liderança deve atuar, demonstrar comprometimento, e vai falar de RH, de competência, de gestão de recursos, vai falar de manutenção de equipamentos, vai falar... Ou seja, os capítulos da ISO falam e trazem padrões, regras para todos os setores da empresa. Compras. Que vão articulando toda a operação. Toda a engrenagem. Né? E aí, assim, Nath, como trazer, né, toda essa exigência para a realidade do operacional, né? O operacional, qual é, assim, o maior desafio que você enfrenta, assim, e o risinho dela aqui, ó, o risinho. Não, eu tô rindo, porque lá no setor a gente até segue uma página, né? Que a gente brinca que é o alívio para o nosso psicológico, que é uma página no Instagram, que é o Foco na Qualidade. Depois, quem é profissional da qualidade, entre, recomendo. Porque é desestressante, né? Tem os memes, né? Porque aí tem lá a produção versus a qualidade, auditor chegando. Porque tem, né? Toda empresa tem o setor da qualidade, né? E tem a produtividade. E hoje na Lift, graças a Deus, esses setores caminham bem mais alinhados, né? Então, a gente tem, graças a Deus, desenvolvido uma cultura com pensamento, com foco na qualidade, com foco na segurança. Graças a Deus, graças a muito trabalho, graças a muito treinamento, graças a muita oração, graças a muita coisa, né? A gente faz funcionar, porque a gente tem que mudar a cultura, né? A gente tá falando, a Natália tá falando o tempo todo da Lift, porque é a realidade de trabalho dela, né? E a Lift é uma empresa que tem 32 anos. Então, a gente tá falando de um tempo de cultura e décadas diferentes. Isso. Então, aonde anos atrás nós tínhamos um tipo de exigência, né, de segurança e etc. E até mesmo a lidar com processos de gestão, né, modo de liderança era diferente, tudo isso muito... E isso foi caminhando para outras coisas, né? As lições aprendidas... Eu ouvi, eu não sei de quem, acho que foi do episódio anterior, da Sabrina. A Sabrina é uma eletrotécnica, mulher que trabalha também em offshore, em onshore na indústria. E ela falou, Amanda, ela falando da utilização da EPI, né, da importância da utilização da EPI. E ela usou uma frase muito interessante. Ela falou assim: para toda EPI que surgiu, para toda necessidade que apareceu, houve um sangue derramado ali. É verdade. Né? Então, alguém passou por alguma situação lamentável que precisou olhar para isso aí. Então, foi assim, mais ou menos, que foi acontecendo, né, a mudança de cultura. E para uma empresa de anos no mercado, a gente tem que caminhar na mudança de cultura e na inovação. Né? Então é disso um pouco que a Natália está trazendo, porque de fato a gente tem que renovar a cultura,
valores é diferente, né? Tem alguns valores na Lift que são inegociáveis, mas a mudança de cultura a nível de atendimento, né, do melhor para o nosso cliente em atender, a gente precisa estabelecer, e a nível de inovação também no mercado, né, que é bem um pouco o que você está falando. A ISO, por exemplo, foi vista no mercado como valor agregado, né? Então a Lift ali, de alguma forma, caminhou para isso, Sim. né? E por aí vai com todas essas situações. Mas é difícil, né? Encontrar ali um meio termo entre operacional, qualidade, as E exigências. não é um desafio só para Lift, como a gente estava falando, é para o mercado, é um desafio para todas as empresas. Claro. Inclusive, essa página que eu mencionei tem muito engajamento. A gente até brinca, se tem tanto engajamento, não é só a gente que passa por isso. Claro. Né? Então, e eu trabalho fora da Lift, como eu falei, vejo muitas empresas tendo o desafio de implementar sistema de gestão na prática, né? Eu acho, respondendo a sua pergunta mais especificamente, eu acho que assim, qual é o maior desafio de se implementar o sistema de gestão dentro de uma empresa? Hoje, eu diria recursos, que foi uma conclusão que eu cheguei aqui dentro da gestão da Lift depois de anos, né? Eu falei assim, se não atendeu o capítulo 7 da norma, a gente não atende mais nada. Que é garantir a suficiência de recursos para um sistema de gestão eficaz, que é o que a norma vai falar, né? A empresa, a organização deve considerar a suficiência de recursos para... Então, ou seja, se a gente... todo aquele capítulo 7 ali vai descrever né, ali o deve, nunca o como fazer, mas o deve, procedimentos para garantia de recursos, suficiência de recursos. Porque sem recurso, uma empresa não consegue gerir processos. Gente, recurso é para além do dinheiro, né? Porque, assim, às vezes a gente fica pensando em recurso como somente dinheiro, né? Obviamente que dinheiro é um canal extremamente importante de recurso, mas para além do dinheiro, por exemplo, tem o recurso de pessoas. Né? E se a gente não tiver pessoas treinadas, a gente não tem um recurso estabelecido. E aí, por aí vai, a gente pode ficar falando aqui um monte de coisas sobre recurso, né? Estabelecer esse recurso. E justamente o capítulo 7 da norma, ele vai falar de recursos humanos, que é o 7.2, que você tem que garantir ali a gestão, a competência, pessoas competentes para gerir os processos. Você tem os recursos ferramentais, que são desde, no nosso caso, monitoramento e medição, que a gente tem empresas que não têm, né? Então tem toda uma gestão ali, ou seja, se você não garante, para mim hoje, os recursos, né, tudo que está ali no capítulo 7, você não faz todo o resto. Você não consegue fazer uma análise crítica adequada, você não consegue fazer uma implementação de planejamento, que é um dos capítulos, que é planejamento de mudança. Você não consegue ter foco na qualidade, você não consegue ter uma liderança comprometida, porque por mais que a liderança seja eficiente, se não houver essa alocação de recursos adequada dentro da empresa, você não consegue fazer o sistema rodar. Sim. Então, eu acho que a sua atuação, até como gestora, como líder, que você cuida muito dessa parte de garantir recursos dentro da empresa, né? Você cuida dessa parte da saúde financeira da empresa, agregou demais para a gente conseguir aplicar a norma, se adequar. Porque a partir do momento que a empresa começou a gerir melhor os seus recursos, isso deu respaldo até para a gente conseguir fazer de fato, ter um setor da qualidade aqui dentro, ter um setor estruturado. Que sim. Tem feito toda a diferença nos nossos contratos, na apresentação de evidências para os nossos clientes. Então, assim, eu acho que a empresa, quando ela começa a pensar em se adequar, ela tem que pensar por aí. Cara, a minha empresa está saudável financeiramente, a minha empresa está, né, onde eu estou alocando os recursos no lugar correto, eu tenho pessoas competentes para fazer, as pessoas estão familiarizadas que a capacitação de recursos está acontecendo, estão familiarizadas com o processo, elas sabem da sua importância, as pessoas sabem da importância dela para o sistema de gestão. Então, eu acho que esse é o maior desafio para a implementação do sistema de gestão. As pessoas terem essa treinamento, competência e recurso.
E, Nath, o que a Trinorma contribui para a padronização e a eficiência disso dentro da empresa? A Trinorma hoje, ela, com a norma criou, né, um sistema de High Level Structure, que é um sistema único das ISOs, aonde se criou uma padronização dos índices da norma. Então, todas as normas possuem os mesmos capítulos, o mesmo vocabulário, as mesmas terminologias. Então, o capítulo 10 da 9001 vai conversar com o capítulo 10 da 14, da 45 e da 37001, que é de compliance. Então, assim, isso é muito bom para a estruturação do sistema de gestão, que possibilitou as empresas a fazer um sistema integrado das normas. Ou seja, a gente não precisa ter mais auditorias separadas. Elas podem ser integradas. E isso facilita muito. Por exemplo, você ia ficar louca, ia me matar se eu tivesse que parar a equipe mais de uma vez por ano para poder fazer a auditoria. 9001, agora vamos fazer da 14, agora vamos fazer da 45. Não tem mais isso, né? Porque antes era OSIS, agora é tudo ISO. Então, essa padronização da Trinorma no mercado facilitou as empresas a terem um sistema de gestão integrado. E aí é muito mais fácil, né? Porque o que você pode fazer para atender uma norma, você hoje faz uma reunião para atender a norma X. Não, agora é uma reunião para atender todas as normas, porque é uma trinorma, uma padronização. E, assim, quais são as exigências principais, legais, que a ISO traz, assim, né? Então, a ISO 9001, ela não vai tratar especificamente de requisitos legais. A 14 e a 45, sim, tem um capítulo específico sobre requisitos legais, que aí vai dizer que a empresa deve se adequar aos requisitos legais aplicáveis para o escopo dela, né? Então, a gente tem que fazer toda uma gestão da legislação que o país atua, normas técnicas, normas regulamentadoras, e aí de todos os órgãos, né? Desde órgãos trabalhistas... É coisa pra caramba, né? E isso não é só feito pelo setor da qualidade. Então, gestão de requisito legal é feito para o RH, que atende trabalhista, é feito pelo financeiro, que atende toda a parte de contabilidade, né? E aí existem os requisitos específicos de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho, que é o setor da qualidade que atua mais, né? E na 9001, o que ela avalia de ponto básico, né? O que ela está atenta para dizer essa pessoa pode ser certificada, essa pessoa não está apta para... Conformidade de produtos e serviços. A 9001 foca em se a empresa consegue entregar de maneira com consistência o mesmo produto e serviço. Então, na hora que tem lá, por exemplo, uma empresa de automóveis, né? Ela está conseguindo entregar aquele mesmo produto em conformidade, né? Com o prazo que ela determina. Com o prazo que ela determina. Então, o veículo está sendo produzido dentro do padrão, dentro do projeto. A ISO 9001 é para isso. Então, no caso da lifting, por exemplo, a lifting determina fazer inspeção de NR10. Existe um padrão que é a legislação da própria NR10. Mas e o padrão lifting para aquela inspeção? Qual é? Né? A gente sabe que a NR10 tem lá as exigências, mas qual é na inspeção da lift? Os técnicos, os inspetores, eles são treinados a tirar quantos pontos, né? A qualidade de foto, eles anotam pontuação, se eles viram ou não o equipamento, o que eles fazem? Eles abrem não conforme. Então, qual é o padrão? Tem que ter um procedimento. Um procedimento operacional. Então, a ISO ela foca na qualidade, na conformidade de produto e serviço, na entrega com consistência e com conformidade. Nada mais falando assim a grosso modo, que a própria empresa vai dizer o que ela mesmo precisa para entregar ao cliente final, né, a quem ela está prestando serviço ou vendendo um produto,
o que ela precisa. E ela vai dizer isso através de um procedimento do que ela está fazendo. Como ela precisa ter um procedimento administrativo, de como ela contrata, de como ela treina, de como ela cuida dos colaboradores. Basicamente, a grosso modo, é um pouco por aí. É isso. Muitas empresas, por exemplo, fabricam borracha. Você tem várias fábricas de borracha, mas cada uma delas tem o seu padrão, a sua receita de como fabricar borracha. Então, a 9001 vai dar um padrão, mas a receita é o procedimento operacional de conformidade com o produto e serviço, de como você vai fornecer aquele produto. E aí vem o auditor e simplesmente verifica se a empresa está conseguindo atender o padrão que ela estabeleceu de qualidade para aquele produto. Que ela mesma... Isso é importante dizer, sabe, Nath? Porque às vezes as pessoas que não têm na empresa, né, a certificação, têm medo até de ter, como se fosse assim, vai ser uma exigência que eu não vou conseguir cumprir. Nada mais é o que você já faz, né? O que você já faz, sendo que determinado num processo. Isso. Né? E basicamente você vai ter que evidenciar que aquilo que você faz com consistência. Você não eu entrego com qualidade aqui, mas depois eu mudo ali. Não. Não é para cada cara que eu vejo uma coisa diferente. Exato, é com consistência, é o padrão da empresa, aquilo dali é o que é seguido de fato, né? Uhum. Então 9001 é isso. E as outras normas a gestão já pensa muito mais não só no cliente, mas como na sociedade como um todo, né? As outras normas abrem para a sociedade o impacto que aquela empresa, que a atuação daquela empresa está causando no meio ambiente, o impacto que sua empresa está causando na saúde e na segurança dos seus colaboradores. E falando muito de responsabilidade social, como tem falado, bastante pessoas têm falado hoje em dia, né, que é a 37001, a empresa como que a empresa está impactando o mercado de forma social, né? Uhum. Qual responsabilidade social a empresa tem? Com a saúde e segurança também. Com a saúde e segurança do colaborador e qual é o impacto social que aquela empresa produz ou gera, né, para a sociedade. Então, veio muito com isso, né? Porque os fornecedores, os clientes, eles não querem apenas uma empresa mais que se preocupe em fazer entregar um bom serviço, que seria o padrão de qualidade. Hoje eles querem também uma empresa que se preocupe com o meio ambiente, com o todo, com a saúde e segurança, com a responsabilidade social. Então, que tem os mesmos valores que eles. Claro, não é à toa que a gente está aí com a implementação da NR1, que a gente vai falar um pouquinho. E olhando para essa questão da saúde mental também, né? Uhum. Agora, assim, você falou também da questão do Inmetro, né? Da Lift ser certificada pelo Inmetro para atmosfera explosiva, né? O que seria isso, né? Para as pessoas poderem entender e saber, e por que ela é tão crítica, né? Uhum. Nesse ramo de certificação, começou-se a ver a necessidade também de certificações técnicas que regulamentam não só a qualidade do serviço, mas a conformidade técnica, né, daquele serviço. Então, entrou aí a IEC na nossa gestão, a IEC 6079, parte 17, parte 19, que é para inspeção em áreas classificadas e também para reparo e manutenção de motores, que é a nossa oficina. E essas normas técnicas, elas vieram agregar conhecimento técnico, ou seja, os inspetores eles já tinham conhecimento, né? Já tem aí a BNT, NBR, que regulamenta norma técnica, né? Que regulamenta essa atividade atmosfera explosiva, e aí a gestão da IEC 6000, eu vejo que traz para esses inspetores, para esses engenheiros de campo, um know-how. Tá, então agora vocês peguem todo esse conhecimento técnico que vocês têm e passem a gerir e a fazer a gestão disso através de
padronização de procedimentos operacionais, gestão de fornecedores, né? Muito dessas normas técnicas chamam a 9001, um capítulo delas. Então, até para a gente implementar, foi um pouco mais fácil, porque a gente já tinha toda a documentação de gestão de fornecedores, gestão de pessoas, gestão de recursos, que a ISO 9001 pede, planejamento de mudança, que a 9001 pede. Essas normas chamam, né, análise crítica, auditoria interna, indicadores de desempenho. Essas normas chamam, então, para a gente implementar, foi mais fácil, porque a gente já tinha a documentação que dava a estrutura para essas normas técnicas. E eu acho que a importância e a relevância delas é que mostra que a Lift não só faz gestão, mas tem um conhecimento técnico. Por exemplo, do Inmetro, o Inmetro vem a cada 2 anos dentro da Lift e acredita que a gente tem, né, certifica que a gente tem a competência, que os nossos inspetores possuem a competência técnica para fazer a calibração, o cálculo de incerteza, a análise crítica, né, de incerteza de medição, que aí ali o laboratório é que sabe explicar bem, né, a parte técnica. E aí, aproveitando o gancho do que você está falando, quais são os riscos, né, das atmosferas explosiva para a empresa, né, e o que isso pode gerar? Sim, o escopo técnico, né, de atmosfera explosiva, eu vejo que essa regulamentação pela NR10 ela veio por conta dos acidentes, né? Dos grandes acidentes que nós tivemos aí. Que a gente até falou. Então, né, provocou toda uma preocupação no mercado, né? E aí começou a se falar atmosfera explosiva, equipamento, inspeção, manutenção, porque viu que a maioria desses acidentes foram causados por equipamentos que não são à prova, né? E o sistema de gestão consegue mitigar isso? Sim, porque o sistema de gestão obriga que as empresas que o possuem realizem as inspeções periódicas, semanais, mensais, anuais. Então tem aí ter uma auditoria de qualidade de segurança dentro de uma embarcação, por exemplo, já está olhando para ver se a empresa está cumprindo com a própria NR10, que é um requisito legal, né? Então, assim, esse risco de atmosfera explosiva é mitigada, né? Aí, por exemplo, a norma técnica, ela vem ali regulamentando como que os equipamentos, eu não sou tão da área técnica, mas o que eu entendo ela vem ali regulamentando, por exemplo, como que um motor deve ser invernizado, qual é o produto que deve ser utilizado, qual temperatura, Então, toda a norma técnica visa a segurança do equipamento. E tudo isso, de algum modo, está dentro do sistema de gestão que vai ser controlado. Isso, que vai ser visto em auditoria anual. Claro. Então, mitiga o risco de um acidente num local onde há equipamentos que são identificados com risco, né, de explosão. E aí, tem aí cada área tem um risco maior ou um risco menor, né? Mas, basicamente, você tem a ISO, que são de gestão, né? As normas de gestão, que é a gestão de saúde e segurança, e as normas técnicas. E as normas de gestão vêm apoiando as normas técnicas. Então, as normas técnicas normalmente citam requisitos das normas de gestão dentro das normas técnicas. E, como eu falei, tudo hoje fica mais fácil de se integrar por conta dessa estrutura que a ISO criou, que é o High Level Structure, né? Que é uma estrutura de mesmo nível onde os índices das normas, inclusive as normas técnicas, se conversam. Então, numa auditoria, que o auditor tem que avaliar não só se aquela manutenção foi feita tecnicamente correta, ele também consegue avaliar se ela foi feita no prazo correto,
por alguém com a competência correta, que é o que é exigido na 9001, com alguém que esteja apto na sua saúde física, mental, para realizar aquela atividade. Então, essa integração as empresas conseguem mitigar muito melhor os seus riscos, né? Porque os processos são integrados, fica melhor de ser evidenciado. E na tua experiência, Nath, como que consegue, né? Como que você viu e vê que consegue engajar e comprometer, né, as pessoas dentro do sistema de gestão? Quando a liderança está comprometida também. Se a liderança não estiver comprometida, se a liderança não estiver engajada, participando até mesmo de auditorias, não que o diretor ou o CEO tenha que estar presente na auditoria, mas a empresa como um todo tem que ver a ISO como um valor, como uma ferramenta de gestão. Claro. E aí você engaja todo mundo. E aí é muito legal, né, a gente falar disso, até falar a partir da nossa experiência, porque eu atuo também junto com a Natália, né? Eu fico com a parte da gestão da empresa, e a gente vê isso acontecer realmente, que a Natália está dizendo, né? E aí cabe, né, a gestão administrativa e operacional treinar, né, os colaboradores, treinar a liderança e fomentar que as equipes, que uma estratégia que a gente criou até aqui dentro da própria Lift foi trazer as equipes para elas construírem os processos que elas mesmas fazem, né? Então, assim, o que a gente precisa dentro da nossa prioridade, do nosso entendimento, né, a nível estratégico, né, entende que a gente precisa entregar ao cliente, entregar ao colaborador, e a partir daí como fazer isso, como realizar esses procedimentos, as equipes se envolveram nisso, né? E aí isso faz diferença na pegada ali, eu acho, que no dia a dia das pessoas estarem envolvidas e engajadas naquele processo. Total, total. Quando a liderança, né, viu a importância e aí envolveu os colaboradores, trouxe os colaboradores para revisar procedimento, para entregar evidência, a Lift parou de ser aquela empresa de se preparar para a auditoria e passou a ser aquela empresa que atua dentro do sistema de gestão. Né? Eu ainda tenho clientes que me chamam... Que me chamam para apagar incêndio. A auditoria está chegando, eles me chamam 2 meses antes para preparar a documentação, né? Ou seja, ainda não entrou na veia, né, Não. no sistema de gestão. Não entrou. O que é triste, assim, de alguma forma, porque é você ter para dizer que tem, mas não necessariamente você atua no dia a dia com aquilo, né? E o que não precisa, né? Porque, assim, é possível aplicar isso dentro das empresas, né? Se a liderança entender o que ela traz de benefício, né? Então, ela não vem só para burocratizar ou para atrasar o processo. Pelo contrário, você analisar, por exemplo, uma não conformidade, encontrar a causa raiz daquele problema, gastar tempo e recurso em ação corretiva é justamente para você eliminar aquele problema, para você não ter mais. Então, assim, o que acontece é que quando uma empresa ainda está imatura no sistema de gestão, ela ainda está rodando para apagar incêndio, ela ainda está no dia a dia. Eu ouso dizer que não é nem imatura no sistema de gestão ISO, tá? Eu ouso dizer que uma empresa que atua apagando incêndio dentro de processo da dinâmica do dia a dia, da gestão, né, dos processos, é uma empresa imatura a nível de execução, de gerência. De gerência. É uma empresa imatura a nível de gerência, literalmente, porque toda empresa precisa de processos.
Processo, na verdade, eles fazem fazer valer e fazer acontecer independente de qualquer coisa. Então, por exemplo, um funcionário, ele fica de férias ou ele fica afastado. Eh, Existe um processo que, independente daquele funcionário estar comprometido com alguma situação, tem um processo que não vai ser perdido, né? Tem um processo estabelecido, tem segurança naquela informação. É. Então, isso é maturidade da gerência, da liderança, porque se a gente não tem maturidade, gente, de gerência e aí de proprietários, de CEOs, né, de sócios, enfim, se você não tem essa maturidade, você tem uma empresa que de fato está apagando incêndio, uma empresa sem processo. Uma empresa sem processo é uma empresa Sem estrutura, sem estrutura. não vai crescer. Não tem. Como que você cresce? Não cresce. Como? Até usando, né, isso que você colocou, a gente falou isso no início, não existe ISO e gerência. A ISO é a gestão da empresa, é a gerência da empresa, né? Porque quem determina como a coisa vai ser é a empresa. É, claro. Então, essa visão, se a empresa ainda tem uma visão de ISO e gerência, ISO e administração, Como se fossem desconectadas, né? é uma empresa que ainda não tem um sistema de gestão implantado no seu dia a dia, né? Vou dar um exemplo. A gente tem que, para contratar pessoas, a ISO vai dizer, né, pela 9001, que a gente tem que fazer um processo seletivo garantindo que a gente definiu os requisitos de competência para aquela vaga, com base em educação, tempo de experiência e treinamento. Então, a gente definiu para que aquele cargo o que quais são, né? Se a gente contrata fora daqueles requisitos que a empresa estabeleceu, não foi a ISO, foi a empresa que estabeleceu, né? A ISO só disse: deve-se se estabelecer com base em educação, treinamento e experiência. Foi você que botou lá o tempo de experiência que você precisa para o seu encarregado de manutenção, a educação que você quer exigir dele. E aí, vamos supor, na prática, se a gente foi lá e abonou, a gente na contratação não tinha ninguém, a gente pedia que a pessoa fosse alfabetizada, tivesse ensino fundamental, pelo menos, mas a gente aceitou contratar sem um encarregado de manutenção. Na prática, quando aquela pessoa começou a atuar, viu-se a necessidade de ser uma pessoa alfabetizada, por exemplo. Então, quem errou, a gerência ou a ISO? Não tem, foi a mesma coisa, estava definido. Entendeu? Burlou-se o processo. Claro. Burlou-se o que estava definido. Então, quem burlou? Por que burlou? Por isso, gente, que é o que a gente acabou de falar aqui, é tão importante na implementação reunir os setores. O que você faz? Né? Vamos lá, anota aqui para mim. O que você acha imprescindível dentro do que você faz? O que você faz que você entende que nem deveria fazer? Que você acha que é uma perda de tempo? Ouvir as pessoas, né? Que eu acho que, assim, um dos maiores recursos, já que a gente está falando de recurso, é o ser humano. Porque o ser humano, ele é ser pensante, né? E a gente, ouvindo o ser humano, a gente pode ter ideias. E pode ter ideias ali que são ideias de soluções brilhantes que a gente tem que... Opa, calma aí, né? Vamos ficar com isso aqui. Porque a gente não lidera a minha ideia, né? O que eu sempre falo aqui, e vocês que me escutam vocês sempre já ouviram falar isso. A gente lidera a melhor ideia, né? E envolver as equipes, envolver os setores para a construção dos procedimentos dos procedimentos administrativos, do mapeamento do processo. Do mapa é imprescindível e é extremamente necessário e é absolutamente impossível fazer sem o envolvimento das pessoas. Por isso que eu disse que até pela nossa experiência, né, o que
fez de crucial para atender a ISO foi o comprometimento da liderança, quando a liderança chamou, ó, todo mundo, vamos revisar procedimento. Por quê? Porque o procedimento precisa ser vivo. Uhum, Ele precisa ser revisado o tempo todo. O conceito de melhoria contínua da ISO é justamente isso. claro, Um procedimento escrito em 1990 não vai servir para hoje. claro. Entendeu? Muita coisa já mudou, mercado, cultura. E muitas das vezes, Nath, você tem aquele colaborador ali que ele tá doido para mudar aquilo. É, Ele não vê menor sentido fazer aquilo. E aí, se ele não vê menor sentido em fazer, muitas das vezes ele vai esquecer, ele não vai fazer, ele vai furar o processo. Então, o como fazer, o setor precisa saber, se envolver, né? né? Se envolver e dizer, né? A gente estabelece regras básicas a nível estratégico e a ISO estabelece regras básicas a nível de exigência normativa, mas o como é de cada setor. Que aí envolve, por exemplo, a gente fala muito hoje em dia, né, sobre microgestão. Né? Você ficar ali olhando o que o cara está fazendo ou dizendo como ele tem que fazer, isso é a coisa mais idiota, desculpa o termo, mas a coisa mais difícil, delicada de fazer. Né? O que mais desgasta as pessoas, porque a gente está lidando com adulto. Né? A gente não está lidando com criança, que você tem que dizer o que tem que ser feito, né? Se o processo está claro, ele tem que executar. Exatamente. Se ele está treinado, se ele recebeu o treinamento, ele tem que entregar o que a empresa espera dele, né? Por isso a ISO é tão importante. Porque vem para justamente trazer isso. Como a gente deu o exemplo do encarregado de manutenção. Eu contratei fora do requisito da vaga, mas por que eu contratei? Eu achei que dava para atender. Mas chegou lá na ponta, ele precisava sim ter o nível de alfabetização para preencher um documento, ou seja, ele não conseguiu executar o serviço por completo. Então, é entender, tem que mudar o requisito no procedimento ou de fato burlaram por ser mais fácil. Uhum. Então, tudo isso tem que se entender na hora de se montar um sistema de gestão eficaz. Ou porque contratou numa emergência, mas você vai se adequar. Né? Você pode treinar, você pode. Entra até em responsabilidade social. Eu contratei um encarregado de manutenção que está fora do requisito da vaga, mas eu vou treinar ele. Poxa, responsabilidade social, a empresa está promovendo treinamento. Ótimo. Mas você tem que garantir a competência, que é o que a ISO fala. Claro. Porque senão, é aquilo que a gente conversa. Senão, se a gente começar a eliminar todo tipo de requisito, então não tem sistema de gestão, né? Porque a ISO ela não vai dizer o como, mas ela vai dizer o que deve. Então, por exemplo, na questão de controle de estoque, vai se dizer que deve ter rastreabilidade de produtos, deve-se ter rastreabilidade de equipamentos. Como você vai fazer essa rastreabilidade? Por planilha, por sistema, por número, por letra, é o que vai ficar melhor para a empresa, melhor para quem está gerindo o processo, né? E quanto mais claro para quem está fazendo, melhor. Mas é isso. Depois que você estabeleceu o como, na verdade, ele é com base numa análise crítica. Você analisou por que você escreveu aquilo dali. Você fez com alguma base, entendeu? Com alguma lição aprendida. Sim, claro. E você, Natália, você faz, né? Você falou que faz auditoria em diversas empresas, né? Eu sei, inclusive, que você faz auditorias até em empresas multinacionais e até fora do Brasil, né? Então, o que você vê, por exemplo, de diferença a nível Brasil e a nível estrangeiro, né? Com relação às normas de gestão e a sistema de gestão? A nível fora, né, eles focam muito mais na eficiência do sistema de gestão. Acho que por conta da cultura, ter uma cultura mais objetiva, o que eu vejo nas auditorias é que a entrega de evidência, ela não é burocrática, nem sempre precisa ser um papel. Mas você tem que demonstrar, obviamente, que você está atendendo o requisito, mas você consegue demonstrar através, muitas vezes, da entrega do produto, do treinamento, da capacitação, de entrevista,
Coisa que no Brasil, o auditor, por conta da nossa cultura, e aí já não falo ISO, tem muito auditor chato, que fica querendo olhar rodapé de documento e não foca na eficácia do sistema de gestão, para ver se a empresa realmente está sendo eficiente naquilo que ela está entregando no mercado. E se ela realmente está controlando o impacto que ela gera para o ambiente, e se ela realmente está, por exemplo, se preocupando em proteger os seus colaboradores enquanto executa o serviço. Sim. Né? Tem auditor, por conta da cultura brasileira, que está preocupado em olhar rodapé de papel, data. Se a revisão está na versão correta, batendo com a data correta do procedimento, que não foca em nada na eficiência do sistema. Então, eu acho que isso é a maior diferença de auditoria que eu vejo, de auditoria internacional, de terceira parte, para a auditoria aqui no Brasil. A auditoria no Brasil, às vezes, a gente fica perdendo tempo ali, horas com o auditor lendo documento, papel, rodapé, só para achar não conformidade. Não é todo, não, mas tem. Já lá fora, não. Eles focam na entrega, na eficiência, né? E isso, para mim, é a maior diferença. Sem tirar a legislação. Legislação muito mais fácil de se atender do que a legislação brasileira. Isso não, você não é a primeira pessoa que está falando isso aqui, né? A gente teve outros episódios, e um dos episódios que a gente teve foi de uma tributarista que ela disse assim, ela trabalha para uma empresa multinacional, ela tem um chefe que é estrangeiro, e ela disse, Amanda, é o caos para eu explicar para ele que a tributação mudou essa semana. E aí é outro caos para explicar para ele que na semana seguinte voltou o que era antes. Isso. E depois é outro caos maior explicar para ele que voltou tudo de novo. E ela deu até o exemplo do IOF, né, em questão, de que foi exigido, depois caiu, depois voltou. E ela falou, como que explica, né, para um estrangeiro essa oscilação das leis e essa insegurança jurídica que nós temos, né? Então, assim, o país não anda, né? O que você está dizendo, assim, lá fora a simplicidade, a objetividade é a regra do jogo, né? Isso. E aí eu tive aqui também num episódio também muito bacana, a Michele. Gente, vocês têm que assistir esses episódios, são todos muito... Eu sou suspeita, porque eu amo todos os episódios. Porque eu aprendo muito com quem tá aqui, sabe? Eu aprendo com você, eu aprendo com todo mundo que participa aqui. E ela disse assim, Amanda, aqui no Brasil, a gente cria setores e leis para cuidar da lei que foi criada anteriormente. Então, tipo... Eu criei essa lei hoje, esse setor hoje, esse ministério hoje, para cuidar disso aqui. Isso aqui foi ineficiente, eu criei um outro para cuidar desse, e assim sucessivamente. A gente não consegue ser eficiente no Brasil. Essa é que é a verdade. Porque você está sempre refazendo as coisas, sabe? A gente tem um sistema eletrônico, que é o LegNet, que é uma loucura. Se eu paro para entrar todas as portarias e obrigações, 1.000 e poucas por semana que eu tenho ali, eu não faço mais nada dentro da empresa. E hoje a gente não tem um setor jurídico só avaliando aquilo dali. A gente não tem advogados aqui dentro para avaliar aquilo dali. É o setor nosso que faz, né, de qualidade. De qualidade. Tudo bem, a gente tem a competência para fazer, a gente faz, mas para você ver que a gente não consegue acompanhar hoje. Porque é tanta portaria, e não foca na eficiência do tipo, o que precisa ser feito? É proteger o colaborador? É proteger a saúde mental do colaborador? A gente pega as exigências principais, né? Porque, assim, as portarias mudam o tempo todo. Exatamente. Então, assim, a gente atende o bloco, né? Porque se você for ali no rodapé mesmo, ali no detalhe mesmo da coisa, você não consegue. Hoje, como uma empresária, né? Não sei se tem outros empresários aqui que com certeza passam por isso. Você não consegue ser eficiente para atender as próprias normas que o governo elabora. É difícil,
E aí, Nath, assim, pegando o quesito certificação, a gente tem a questão da certificação IRATA, né? Como que isso entra dentro do sistema de gestão? Isso, é legal aqui que hoje a gente, eu digo que os próximos anos acho que a gente vai ficar louco aqui dentro de tanta auditoria, né, porque a gente cresceu o instituto, cresceu a Lift Logística, que é a parte de armazenamento e logística. Legal o que a Natália tá falando, gente, para vocês poderem, quem tá ouvindo e não sabe da história, e não sabe, nós somos um ecossistema hoje, né? A Lift é um ecossistema quando tem a Lift Electric, que é a parte de manutenção elétrica, de prestação de serviço. Nós temos o que a Natália está falando, que é a Lift Logística, que é a parte de armazenagem e a parte de logística, né, aqui na nossa base, e inclusive com área de armazenagem em Repetro. E a gente tem um instituto de ensino, né? Então, de alguma forma, esse ecossistema conversa entre si e também tem um sistema de gestão. Isso, o que a gente determinou melhor fazer, né? A terceira geração está indo além, né? Como a gente apresentou aqui, hoje nós somos o ecossistema, a gente está indo além. Hoje já não somos mais só uma empresa de reparo naval, de elétrica, né? Hoje nós temos aí o instituto e a parte de logística, armazenamento e logística, e a gente determinou que seria mais fácil criar um sistema de gestão para cada atividade. Então, hoje o IRATA, a BEND, que são os centros de treinamento, está dentro do sistema de gestão da qualidade e segurança, porque o Instituto hoje só tem qualidade e segurança, né? Depois a gente vai possivelmente ter um levantamento de impactos ambientais do Instituto, dos treinamentos do Instituto, mas aí é uma segunda página, né? Porque é muita documentação para elaborar e gerir. Não, e ela fica doida, gente, porque ela que cuida de toda a parte documental da empresa, de gestão, dessas exigências normativas, de exigências documentais com os órgãos competentes. E muitas das vezes, quem passa a demanda é a minha cabeça brilhante. Com 1000 projetos por segundo. Com 1000 projetos por segundo, que deixa ela maluca aqui. Mas dá conta. Mas dá. E é bom que desafia a gente. Olha o quanto que a gente cresceu, né, com essas ideias, com esses projetos. E eu falo que a nossa cultura isso é muito legal, porque a gente tem um crescimento que outras empresas demandariam, tipo, um planejamento de anos. A gente faz. E não é porque a gente faz de qualquer jeito, não. A gente faz com excelência. Mas a gente tem a ousadia de ir fazer, entendeu? Eu acho que essa palavra a gente precisa pegar um gancho nela para dizer, olha só, empreender no Brasil é você já ser ousado. Então, se você não for ousado para crescer e botar a cara no jogo, a coisa não anda, né? Então, assim, o Instituto de Ensino, que faz parte, né, dessa nossa árvore das empresas, hoje presta serviços de treinamento, né? Tanto para os funcionários nossos Lift, quanto para fora, né? Porta aberta. Para o cliente. A gente é verdade. Para os nossos clientes. A gente já teve turma aqui para os nossos clientes. A gente já teve turma aqui para clientes nossos, Lift. A gente é porta aberta mesmo. É como você disse, é um ecossistema. Um cliente da Lift Elétrica pediu um treinamento da BEND, que tem pelo Instituto. E aí, quando ela fala da BEND, gente, é porque assim, a gente colocou algumas metas, né? Que a gente vive de metas e a gente colocou algumas metas. Olha, certificar a BEND, certificar a IRATA. E agora a próxima meta da Bonita é o nosso querido MEC. E o Compex. Vou te falar, ó, tá saindo do forno para poder crescer os treinamentos do Instituto. Aqui as nossas metas, hein? Vocês estão sabendo de primeira mão. Mas hoje a gente dá, né? Você conseguiu, junto com toda a equipe, fazer a certificação IRATA.
E, gente, a gente acabou, né, inclusive, de estar com essa certificação, então hoje a gente dá treinamento Irata, né, pelo Instituto, Isso, e prova, né, certificação. isso. E como eu falei, o instituto tem o seu próprio sistema de gestão. Dentro desse ecossistema, o instituto hoje tem um sistema de gestão da qualidade e segurança, aonde a gente tem os procedimentos que vão gerir só atividade de treinamento. E aí você tem os procedimentos também operacionais de como dar o treinamento de acesso por corda, como promover o treinamento em áreas classificadas, né? E esse treinamento de áreas classificadas foi reconhecido pela BEND, que é uma referência, né, no Brasil, Sim. a título de competência para treinamento, e a Irata Internacional, Irata Brasil, que também já Então, se saiu a você nossa tá acreditação. vendo e precisa fazer a sua certificação Treinamento. Irata, é só você entrar em contato aqui, ó, vou botar aqui, a produção vai colocar, do Instituto de Ensino, os contatos e etc. Mesma coisa, o treinamento da BEND, né, que é de atmosfera explosiva, né, reconhecido pela BEND, que a gente conseguiu também passar pela auditoria deles, né, e implementar esse treinamento. E quando eu disse sobre o MEC, a Natália está junto com a equipe fazendo todo um trabalho para que a gente possa ter agora curso técnico e não só curso de capacitação técnica, de aperfeiçoamento técnico, né? Mas a gente vai ter curso também de profissionalizante, né? Isso. E aí, dentro desse ecossistema, que é o grupo, né? Nós temos aí também agora o sistema de gestão da qualidade e segurança para armazenamento e logística. Que aí vai ter todo o controle de rastreabilidade, de armazenamento e logística, da atividade, de armazenamento e logística. Então, ficou Inclusive para atender os nossos clientes que precisam armazenar materiais repetro. isso aí. Então, assim, ficou um sistema integrado, e dentro dessa integração, cada empresa do grupo tem os seus procedimentos em separado, vamos dizer assim, né? E você que atua em toda a direção disso. Isso, se tiver que entregar evidência para cada órgão, Você coordena toda essa. isso, a gente envia as evidências, aí tem que ter cuidado para não enviar uma evidência errada, né? Porque senão pode prejudicar muito a gente, dependendo da evidência que a gente entregar, seja para um cliente do instituto, né? Seja pode prejudicar muito a gente, pode, né? Então a gente. Quando ela diz uma evidência errada, uma evidência que não foi solicitada outra, e não é essa, e aí às vezes você tem prazo para entregar. Isso, né? Entregar fora do prazo, ou entregar uma evidência que não atende aquele requisito específico da ABEND, porque cada órgão, vamos dizer assim, que audita a gente, tem as suas exigências, né? Então, a gente tem que atender ali. E, Natália, como que você equilibra a necessidade das conformidades, assim, rigorosas da norma com a necessidade da agilidade do operacional? Com um gardenalzinho, eu fiquei Com os memes da página do... com os memes, vendo os memes da página para desestressar. Não, então, a gente equilibra, a gente foca em deixar, hoje, né, eu acho que a gente foca em deixar claro, cada vez mais claro, as exigências dos clientes nos processos, para que a produção e o operacional possa entender. Porque não é que o operacional não quer fazer, é porque ele não entendeu ainda como que precisa ser entregue, né? Então, eu acho que o nosso setor ali tá para esmiuçar qual é o requisito, dizer o que está sendo pedido, para poder o operacional, né, vocês aqui poderem ver, isso aqui que a gente precisa fazer. Tá, então vamos ver dentro dos recursos que a gente tem, né, dentro dos braços que a gente tem, até de recursos humanos, como que a gente pode atender isso que a BEND está pedindo, isso que o Irata está pedindo, isso que o IMETA está pedindo. Aí se faz a organização aqui com o operacional. Então, hoje eu foco muito em entender o que aquele órgão está pedindo, o que aquela norma está pedindo, e deixar o mais claro possível.
Porque quem está na operacional não tem tempo de ler norma. E meu papel aqui é ler norma. Então, eu leio e interpreto. E eu tento transmitir hoje de uma forma muito mais clara. Depois de 11 anos, é óbvio que eu consigo fazer isso com mais facilidade do que antes, até pela maturidade pessoal e profissional. Claro. Entendeu? E aí, pegando isso que você está dizendo, do tempo de experiência, quais são os maiores erros que você vê aí, por aí, das pessoas quando vão implementar um sistema de gestão como esse, tão robusto, né? O que você tem visto? Acho que o erro que eu mesmo cometi muito por imaturidade, que é na hora que você como gestor da qualidade, lê um requisito, interpreta e você se torna rígido. Tem que fazer assim, a norma está pedindo aqui, ó. Entendeu? E aí você não trabalha tanto nesse como e não envolve tantas pessoas e fica ali no jeito da pessoa, no jeito da pessoa, né? E hoje eu já consigo, na hora que o RH, alguém traz alguma demanda, Natália, isso aqui precisa ser feito dessa forma. O que a norma fala? Eu falo, a norma fala isso, mas deixa eu analisar se dá se isso que você está falando dá para fazer da forma como você está falando. Aí eu vou pesquisar as boas práticas do mercado, entendeu? Antes eu ia falar, não, a norma fala isso, então tem que fazer assim, entendeu? Então eu acho que não engessar, não burocratizar foi uma maturidade que eu criei no sentido de, sim, a norma fala isso, mas, né, e como trazer isso para a nossa realidade. Isso até agradeço muito aos papos, aos feedbacks que nós tivemos, né, você como gestora, porque isso me desenvolveu, de poder pensar, porque do tipo assim, eu tinha 2 opções, ou eu abandonava, porque se a norma está pedindo, o cliente está pedindo, todo mundo me pedindo, é um estresse e ninguém quer fazer. Porque, gente, veja bem, isso que ela está falando é muito sério, é muito importante, porque você estar na pressão mesmo, porque ela está é como se o setor da qualidade fosse o recheio do sanduíche. Então ele está sendo exigido pela norma e sendo exigido por quem executa a norma, porque quem executa está dizendo, cara, isso não está funcionando, isso não está legal, isso não dá, isso não é possível. E tá a norma aqui, é isso que precisa, é isso que o cliente, é isso que deve. Aí tá o cliente, não, e tá aqui, ó, o setor da qualidade. Então, é importante entender, né, ter esse setor flexível para entender a execução mesmo real do que cada um faz dentro do que a norma diz que deve ser feito. E aí eu acho que fica aí para quem estiver assistindo esse conselho, né? Quem é gestor da qualidade, não seja rígido. Ouça os donos dos processos, como você me deu várias vezes esse feedback, e a gente vai tentando melhorar os processos, né? É óbvio que ninguém faz milagre, né? Então chega uma hora que a exigência é exigência, mas a gente, realmente pode trabalhar o como a gente pode fazer em conjunto, e isso trouxe muita tranquilidade para o trabalho, acho que da empresa como um todo, maturidade para mim também. E aí, pegando isso que você está falando e entrando aí num quesito, né, que vocês já têm acesso aqui num outro episódio, né, que a gente gravou sobre a maturidade que a gente teve na questão sucessória, né? A Lift é uma empresa de 32 anos que era do nosso pai, né? Nosso avô, nosso pai, né? E nós. O nosso avô, infelizmente, por muito pouco tempo, né? Menos de 1 ano aí dentro da empresa. E o nosso pai, né? Com toda a trajetória dele aqui dentro. Então, assim, a gente teve uma sucessão onde a gente não se escolheu ser sócia, né? A gente foi ser sócia a partir da cadeia sucessória, né? Que meu pai se aposentou e veio pra gente. E aí, como que a gente passou a lidar,
né, uma com a outra, porque aí a gente sai do ambiente irmã, vida pessoal, né, casa e passa para a vida profissional. E vocês, mais do que ninguém, sabem que eu falo o tempo inteiro, né, que não dá muito para separar o pessoal do profissional, porque a gente é um ser humano, Tem. né? E a gente tem histórias, a gente tem marcas, a gente tem, né? Gente, não sei, vocês vão se identificar comigo, porque todo mundo vive isso, né? Assim, casa de ferreiro, espeto de pau, não tem esses Santo de casa não faz santo de milagre. casa não faz milagre. A gente magoa mais quem tá perto da gente do que quem tá longe. Pela família. A gente dá mais valor quem tá longe do que tá perto. E por aí vai, né? Assim, a gente tem a tendência maior, até por conta da intimidade, a acabar não ouvindo, não valorizando, não reconhecendo as pessoas que muitas das vezes estão do nosso lado. E a gente precisou, né, em alguma medida, se ajustar, né, reconhecer a profissional que ela é, reconhecer a profissional que eu sou. Por isso que ela está dizendo: "Ah, a gente teve muitas conversas, isso, me fez crescer para poder ouvir que outras pessoas poderiam estar ali desenvolvendo junto comigo, nã-nã-nã". Só que, eu também cresci, né, a gente cresceu muito, na verdade, tanto a nível pessoal quanto profissional. Porque eu acho que toda vez que a gente, né, as pessoas conversam, a gente sempre agrega na vida uma da outra. Mas isso não tá só pra gente, eu acho que isso tá para as pessoas no modo geral. Mesmo que Porque não seja uma instituição familiar, né. mesmo que não seja, porque isso que você tá falando, Nath, é muito comum, né, das pessoas no modo geral, elas tendem a querer fazer o que elas entendem como certo, né. Isso é da gente, né, enquanto ser humano. Só que o certo é certo para quem, né, porque é a partir da nossa vivência, né. E aí, assim, a gente enquanto gestão, olhar para dentro do processo, que é isso que a Natália está trazendo de muito valioso, olhar para dentro do processo e conseguir enxergar que: "Opa, calma aí, eu preciso ver como trazer tudo isso aqui para acontecer", isso faz diferença, né. Faz diferença, obviamente, para nossa vida pessoal, mas faz muita diferença no trabalho, Sim. né. O trabalho muda, né, as Sim. coisas A e comunicação muda, a comunicação muda. Eu acho que a melhora. partir daí que, eh, as pessoas conseguem avançar, né. Sim, Não, de fato, e é aquilo, né, Foi um jato, né, depois que a gente cresceu justamente quando houve alinhamento, gestão, hierarquia, processo, estruturação, e vamos continuar crescendo porque, o respeito a essa hierarquia foi estabelecido, né, então, e é o que justamente a ISO fala, né, e eu brinco que, gente, já teve cabeça pensando pra gente. Isso aqui foi um comitê de ética que fez em trocentos países. Foram mais de 1000 cabeças pensando, entendeu, no mundo inteiro para elaborar uma norma. Então não é possível que você vai ter algo hum, mais inovador do que pode até ter, mas se você formular um comitê de ética também, né? Mas às vezes eu acho engraçado que porque o como fazer existe, isso é fato. Mas às vezes eu acho engraçado que a pessoa quer mudar a norma. Aí eu falo: "Uma pessoa não pode, se houver uma revisão nessa norma, vai ser um comitê", entendeu? Não E vai não ser a uma Natália, pessoa. não vai ser um CPF, vai ser um comitê internacional. Porque não é pelo capricho, é Pela estudo, lógica, né. pelo estudo, pelos, dados, fatos. Então, por exemplo, se a norma está falando que é o melhor para a empresa, é que a organização deve, na hora da seleção e contratação, levar em consideração nível de educação, experiência e treinamento, não pode chegar um gestor de RH e falar: "Não, eu posso contratar sem avaliar a educação, sem Não ava". pode.
uma norma, alguém pensou nisso, então é porque é um fator importante, né. Ah, Você disse, Nath, assim, não te cortando, mas trazendo isso que você está dizendo, você disse que você já viu, né, e algumas empresas te chamam às vezes para apagar incêndio, uhum, né? Logo você sabe a diferença do que é um sistema implementado de fato, uhum, né, e um sistema que está ali só no papel, é. né? E o interessante é que as empresas que me chamam até hoje para apagar incêndio não saíram do lugar. Elas executam a mesma coisa, fazem a mesma coisa, têm o mesmo fluxo de funcionários, o mesmo fluxo de caixa. Eu acho isso interessantíssimo, É. porque Mas não é mesmo. implementaram ferramentas de planejamento e executam ali, só não perdem a certificação, porque para alguns trabalhos que elas precisam ainda precisam, mas não crescem. Então, assim, isso já responde o que mais diferencia uma empresa que de fato implementa um sistema de gestão e uma empresa que fica ali só no papel. É, Assim, é a falta de crescimento, né? eu vejo isso como notório, assim, as multinacionais todas que crescem muito e expande para o mundo inteiro, gente, elas têm sistema de gestão e atuam em cima dos princípios do sistema da ISO. Uhum. A Shell, por exemplo, eu achei impressionante quando uma vez a gente foi auditado pela Shell, que eles trouxeram um sistema de gestão deles aqui, é um sistema de gestão próprio. Eles usam a ISO só como base, mas eles não são certificados. É um sistema de gestão próprio. Porém, eles determinam os requisitos ali, né? E assim, eu achei aquilo tão interessante porque você vê que é uma empresa que tem estrutura, tem padronização, tem comunicação, tem treinamento. E aí cresceu, Uhum. entendeu? Então não tem como não dizer que a ISO é importante, né? É uma norma a nível internacional, como eu falei, gerada por um comitê. Não foi uma norma pensada por um indivíduo, né? E, Nath, assim, a tecnologia hoje, né, avançadíssima, porque a gente falando de IA, né, como que a norma hoje, perdão, a norma não, a tecnologia hoje consegue ajudar, o sistema de gestão? Com as inteligência artificial, né? Um dos nossos clientes, esse mês passado, a gente até falando sobre isso, né? Para a gente usar um pouco mais a IA a nosso favor, no sentido de trazer visibilidade aos nossos processos. Eu achei isso muito interessante, porque os nossos procedimentos ainda são em textos, né? Em escrito, né? E trazer isso mais para o visual. Então, a IA trago aí uma linguagem mais clara, mais visual, dashboards com, com visibilidade um pouco maior. Então, as evidências é aquilo, você comunicar como você está atendendo, muitas vezes é difícil, né? Colocar no papel como você está atendendo, como você faz. Então, a IA, eu acho que está vindo trazer muito isso, assim, de conseguir dar visibilidade no como a gente faz. Exemplificar também, né, processos e É. até mesmo analisar, né, A IA analisa um índice, né, procedimento. de Hoje a gente consegue, por exemplo, colocar na IA um procedimento ou uma ferramenta que a gente elaborou e consegue analisar se a eficácia dela vai ser boa e se outras empresas já implementaram. Uhum. Isso eu achei super assim, porque às vezes a gente pensa numa ferramenta e coloca ela para rodar, e aí daqui a pouco vê que não vai dar certo. Não precisa mais, você coloca na IA hoje e a IA vai te dizer com base Análise do índice de desempenho, né. em outras empresas, com base em outras empresas, o quanto que aquilo deu certo, o quanto que aquilo não deu certo. Então essa visibilidade tem sido bem interessante. A gente tem tentado até trazer isso para o setor da qualidade ali para poder exemplificar mais os procedimentos e as Isso é ferramentas. muito importante mesmo, porque a gente está caminhando aí, né, a nível tecnológico com bastante avanço. E aí falando agora, né, da NR1, como que tá o movimento, né, da qualidade nisso? A gente já fez aqui, né, por exemplo, usando o exemplo da Lift, nós já fizemos junto com o RH, a Amanda, que é psicóloga, atua na nossa empresa, todo o levantamento através de pesquisa junto aos colaboradores e agora a qualidade está mapeando isso para dentro dos programas. Então, a gente enquanto comitê, né,
a gente está levando em consideração aquilo que os colaboradores estão apresentando de risco e também aquilo que a própria norma, o próprio mercado já trata como um risco ocupacional no âmbito psicológico. Uhum. Então, tá assim. É porque tem prazo, né, para enviar, né? Então, Tá assim, uma loucura, que a gente tem que editar um monte de documento, né? E colocar todas as medidas de controle ali. Só que para a gente está sendo, eu acho que mais fácil do que para muita empresa, porque medidas de controle, para isso, a gente sempre teve. A Lift sempre, acho que pela sua formação, pelas próprias certificações, pelos clientes também, né? Que tem essa visão de cuidado com a saúde mental, fadiga. Ou seja, a gente já tinha ferramentas, medidas de controle, programas de qualidade de vida, avaliação psicológica, eu particularmente acompanhamento. fiquei bem feliz, sabe? Porque quando veio a obrigatoriedade da NR1, né, da implementação, eu já dizia, né, há tantos anos atrás, o quanto que era importante a saúde mental, o quanto que isso ia explodir a nível, né, de afastamento de trabalho, porque a gente estava vendo um crescimento do adoecimento das pessoas. Sim. E assim, o quanto que a nossa visão de gestão, né, na Lift, ela faz com que a gente olhe o tempo todo para o ser humano, né? E o quanto que isso já era uma prática nossa, independente disso estar implementado no PGR, né? De estar mapeado, vamos dizer assim, com nomenclaturas adequadas dentro dos programas. E o nosso programa de qualidade de vida, né, que a gente tem aqui, que os colaboradores fazem a consulta com o médico, né? E também acompanhamento com psicólogo, caso sejam encaminhados. E eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, cara, a gente está Fazendo. à frente, né? Está à A frente. gente faz antes de ser exigido, assim. É verdade. As medidas de controle, as medidas de controle a gente não está tendo que trabalhar muito na implementação, porque como você falou, a gente já faz. O que a gente está trabalhando, o setor da qualidade agora, é terminar o mapeamento, né? Levando em consideração o que já foi mapeado e levantado pelos colaboradores, a CIPA e o SESMIT também estão Sim. mapeando e padronizando ali nos nossos programas. E é isso, assim, né? A gente tem bastante trabalho. Avanço requer trabalho, né? Todas as vezes que a gente pensa em avançar, a gente requer trabalho. E aqui na nossa visão de negócio, quando a gente estabelece um trabalho e coloca esse trabalho para rodar, a gente já inventa outra pauta, né? Então a gente está em constante movimento, Verdade. né? A gente não para de avançar e desenvolver. Agora sim, se você fosse parar para pensar numa palavra, numa frase, o que você acha que o sistema de gestão impacta e diferencia as empresas no mercado? Melhoria. Eu acho que o sistema de gestão provoca melhoria nas empresas. Tira a empresa daquele lugar de acomodação, de fazer sempre do mesmo jeito. Há normas, auditorias, as cobranças, as fiscalizações e até mesmo as atualizações das normas provocam melhoria, né? Eu acho que... Agora, gente, para quem não sabe, a Natália é professora, né? E além de tudo isso que ela está dizendo aqui, ela também dá aula. E ela dá aula também no instituto, né? A Natália, ela faz formação. Inclusive, meu sonho é um dia ficar só dando aula, tá? Então, ela faz formação dos auditores internos. E então, se você que está ouvindo e se interessa por ter aula, né, entra em contato também com o Instituto, porque nós temos, né, Natália, Sim. o curso de formação de auditor. E você pode ser um auditor também para auditar aí outras empresas, né?
com essa formação que a Natália dá através do Instituto. Fala um pouquinho, Natália, dessa formação, né? O que as pessoas podem encontrar nessa formação? Sim, a gente faz a formação de auditor interno integrado na Trinorma em uma semana, geralmente 7 dias, e a gente faz a interpretação das normas, todo o mapeamento dos requisitos, né, e o vocabulário, interpretação, e logo depois a gente começa a fazer a formação de auditor, o que o auditor precisa ter, quais são as competências, como conduzir uma auditoria, como preparar um relatório de auditoria interna, como montar a evidência objetiva, como montar procedimento, como fazer uma análise crítica, conceitos de melhoria, como analisar uma não conformidade. Então, tudo isso você pode experimentar no treinamento, né? E essa pessoa fazendo esse treinamento, ela sai para o mercado podendo auditar como auditor interno. A formação te dá clareza do que a norma exige e clareza de como auditar. E é claro que na prática é que você vai desenvolver, né? Inclusive para você ser auditor líder e você auditar, tem os NENSes, ter os NENSes ali, as competências, tem que ter horas de auditoria, porque é auditando e sendo auditado que você vai vendo como que é cobrado e quais são as exigências, mas o curso te prepara para dar um início nessa carreira de auditor. E para quem quer realmente dar início a essa carreira, quais competências e conhecimentos você acha que essa pessoa precisa? Requisito legal, então começar a estudar bastante de legislação, NR, a gente tem para a gestão ambiental, INEA, que é os CONAMAs, as resoluções, então entender ali, não precisa ser um advogado, mas entender, né, saber interpretar. Também comunicação, o auditor precisa saber se comunicar, né, saber se colocar, ser imparcial, focar, ser objetivo, focar na evidência. Eu diria que isso, assim, para você iniciar, fazer o curso de auditor e focar mesmo na legislação, né? Que aí você vai estar aplicando tanto a norma quanto a... E Nath, assim, o que você agora, para a gente finalizar, o que você deixa aí para os empresários, né, que queiram estar implementando a norma? O que você deixa assim de dica para eles, assim? Ouçam os donos dos processos, né? Ouçam os donos dos processos, treinem, faça com que as pessoas possam entender a importância da ISO, o que ela exige, por que ela exige, qual é o conceito. Eu acho que quanto mais fica claro para os seus funcionários, o sistema vai ser implementado de uma forma leve. Sim. Né? Então, ouçam e envolvam, né? Acho que é isso. Gente, então é isso. Eu acho que a gente falou bastante coisa, bastante conteúdo. Nath, obrigada, tá? Por mais uma vez estar aqui compartilhando com a gente essas informações, porque são informações práticas, né? Inclusive para as pessoas, empresários que estão aí atuando no mercado e querem desenvolver sua empresa para um próximo passo, para poder, assim, abranger maiores serviços e estarem em competição com empresas que estão nesse patamar. Então, eu acho que é importante você olhar para isso, olhar para essa exigência com carinho. Então, quero te agradecer muito. E até o próximo episódio. Também te amo. Então, gente, olha, um beijo. Até a próxima. Até o próximo episódio. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. E é isso. Um beijão. Até.